Flamengo ganhou tudo. Pronto. Resolveu o Campeonato Brasileiro, estava encaminhado e é o campeão, pela 9ª vez campeão brasileiro. Tinha sido campeão da Libertadores no final de semana e eu não tive tempo antes de passar aqui para gravar um vídeo para falar do título da Libertadores. Resolvi já fazer um vídeo aqui olhando não só para as conquistas, mas para o que representa o Felipe Luiz para o Flamengo e para o futuro do futebol brasileiro enquanto treinadores. Espetáculo, espetáculo. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. O Flamengo venceu tudo, exceção da Copa do Brasil nessa temporada. E ainda tem chances, sim, de ser campeão do mundo. Eu acredito nisso. No Mundial de Clubes da FIFA, que você, inclusive, vai ver com a gente lá na tela da Cazé TV, tá? Então, vamos falar do título, mas assim, não necessariamente olhar aqui para o que foi o jogo contra o Ceará. Isso aí pouco importa. O Flamengo seria e foi campeão brasileiro, não só pelo jogo contra o Ceará, por tudo que fez ao longo da temporada e por tudo que demonstrou de capacidade coletiva. Porque eu me incomodo muito quando as pessoas olham para o que o Felipe Luiz fez nessa temporada e começam a colocar, não asteriscos, mas colocando o seguinte, porra, com esse elenco do Flamengo aí era obrigação o Felipe Luiz ganhar o que ganhou. Porra, o elenco é muito melhor que os outros, é verdade. O elenco é melhor do que os outros. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Quantas vezes vocês viram elencos melhores do que os outros, às vezes muito melhores, dominando os seus campeonatos nacionais e o futebol em seus países de cabo a rabo? Pouquíssimas vezes. Eu falei isso em algum outro momento, em algum outro vídeo, pode ter sido aqui, pode ter sido no Instagram, pode ter sido lá na Cazé TV. Eu acho que se a gente for pegar em pico de atuação, em nível máximo de atuação, talvez o Palmeiras em algum momento tenha ficado próximo, igualado, superado um pouquinho ali o Flamengo. Mas em média de futebol jogado na temporada, em regularidade, em constância, não teve nenhum time que passou sequer perto do Flamengo. E isso é mérito do treinador. Então não dá pra gente ficar aqui querendo diminuir o trabalho do Felipe Luiz. Um puta técnico de futebol. Essa aqui é a verdade. Um puta treinador. Desde o começo dele no Flamengo no ano passado, ele já rapidamente deu identidade. Eu falei que esse Flamengo, ele, além dos títulos, ele deixa algo muito forte pro torcedor, que é uma identidade de jogo, que é algo que qualquer clube gostaria de ter. Uma forma muito clara de jogar, um entendimento muito cristalino dos jogadores do que é o pensamento do treinador e uma forma muito frontal do técnico de se relacionar com os interesses dele. Porque o Felipe Luiz, quando teve que chegar e falar publicamente que o Pedro não estava fazendo um trabalho decente nos treinamentos, ele foi lá e fez. E ele não fez para informar o torcedor, ele fez porque talvez acreditasse que falar publicamente fosse o melhor para contornar o momento negativo do Pedro dentro do Flamengo. E o que aconteceu? Pouco tempo depois o Pedro foi lá e arrebentou com a camisa do Flamengo. Uma pena que ele acabou se lesionando na reta final da temporada. Quando teve que defender jogadores, ele foi lá e defendeu. Porrada cantando em cima do Samuel Lino, ele foi lá, o cara é importante, vai jogar bem, pipipipopopó. E acabou fazendo o gol do título, mas sim, o gol que consolidou a vitória contra a equipe do Ceará e fez uma grande final. Então, são só alguns dos exemplos do que ele fez como líder, não estou nem entrando na parte tática, líder, que é um papel fundamental de um treinador. E o componente tático que ele apresentou ao longo do ano, né, o conteúdo tático foi muito vasto. O Flamengo termina o Campeonato Brasileiro jogando em casa, ainda tem mais um jogo, né, fora contra o Mirassol, com 14 vitórias e 5 empates. Né? Se vencer o Mirassol fora, vai ser o único mandante que não perdeu jogos, porque o Mirassol até agora está invicto também. O Flamengo terminou, ou será campeão brasileiro, com o melhor ataque e com a melhor defesa. Possivelmente pode ter o Palmeiras ali com o mesmo número de vitórias. Se o Flamengo não vencer, o Palmeiras vencer na última rodada, os dois vão ter 23 vitórias. Mas o time que perdeu somente 5 jogos, ao lado do Cruzeiro, o time que menos perdeu jogos no Campeonato Brasileiro. Melhor ataque, melhor defesa, melhor jogador do campeonato. Assim, eu até... Porra, é lógico, gente, que você não faz futebol sem qualidade. Olha o elenco do Flamengo aqui. Olha a qualidade dos caras que estão nessa foto aqui. Pra pegar só alguns que chegaram. Saul Niguez, puta de um jogador de futebol. Não tem mais outros. Carrascal tá meio escondidinho aqui. Um outro cara que joga fácil. Danilo veio essa temporada. Fez gol título da Libertadores. Tinha chegado ano passado Alexandro.
O Léo Ortiz. Cara, o elenco é muito bom, tá? O elenco é muito bom. Mas, novamente, o Flamengo teve o Tite no ano passado, com um elenco igualmente bom. Talvez esse um pouco melhor, mas igualmente superior aos demais, ele não conseguiu fazer jogar. E é um puta de um treinador. Eu acho que o Felipe Luiz ele é o melhor técnico brasileiro em atividade. Mas. é, quem é o segundo? Será que é o Tite? Talvez seja o Tite, cara. Olha o que o Tite fez na seleção brasileira em 6 anos de trabalho, cara. Trabalho espetacular, exceção. Exceção é forte, mas assim, com alguns vacilos ali na Copa do Mundo. Mas o Felipe Luiz, ele pega o Flamengo no ano passado, dá uma cara muito rápida para esse time, sustenta nível de competitividade, sustenta nível de cobrança. Eu acho também que ele tem o benefício de conhecer muito da estrutura do Flamengo, mais do que outros técnicos que por lá passaram. Isso facilita, entre aspas, o trabalho dele. Mas se não tivesse conteúdo tático, se não tivesse liderança, se os jogadores não vissem em campo que o que ele fala, o que ele entende, o que ele propõe dá certo, o time não teria conquistado o que conquistou. Então, ele não é o grande nome do Flamengo em 2025, porque esse cara é o Arrascaeta, que faz uma temporada absurda, brilhante, gigantesca. Mas ele é das grandes, entre aspas, novidades que o futebol brasileiro conheceu nos últimos anos. E eu acho que, dentre os técnicos brasileiros, ele é o cara que mais tem um jogo europeu, né? Olha como o Flamengo se defende bem, cara. É muito comum a gente olhar para o Flamengo como ataque, né? E o ataque é muito bom. Só para vocês terem noção, o Flamengo fez 75 gols no campeonato, segundo melhor ataque do Palmeiras com 63. O Flamengo sofreu 24 gols, o Cruzeiro sofreu 26, segunda melhor defesa do campeonato. Eu acho que é muito comum a gente olhar para o ataque. O ataque do Flamengo, em alguns momentos, teve até alguma certa deficiência, né? Procurou enquanto o Pedro não estava bem, ficou muito dependente do Arrascaeta. Juninho não é jogador para fazer gols. Cebolinha também não. Luiz Araújo apareceu bem, né? Duplo na temporada, né? Mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Mas faltava, em algum momento, até aquele refino para confirmar as oportunidades criadas. Só que defensivamente o Flamengo sempre esteve bem. O ano do Flamengo, defensivamente, é melhor até do que ofensivamente. E não é bom defensivamente porque os caras marcam pra caralho. Não é isso. É porque a forma do Flamengo de jogar faz com que a equipe sofra muito pouco. O Flamengo perde, pressiona, recupera a bola, controla. Perde, pressiona, recupera a bola, controla. Então, a gente vai pegar aqui alguns números. Eu tô pegando números do Campeonato Brasileiro porque, né, é mais fácil da gente analisar só pelos números do Brasileiro. Posse de bola. O único time que passou de 60% de posse de bola. 62% de posse de bola. O time que mais acerta passes por jogo no Campeonato Brasileiro. 507 passes. O único time que passou dos 500 passes certos no Campeonato Brasileiro. Tá? Para pegar aqui só alguns outros números que são números coletivos que mostram muito do que o Flamengo fez. Isso sendo o sexto time que mais acertou bola longa no campeonato. Cara, o segundo time que mais finalizou no campeonato por média de jogo, né? Cara, assim, são muitos números fortes, muitos números assim que mostram como o Flamengo, né, teve filosofia, teve forma de jogar. O Flamengo ficou nesse Campeonato Brasileiro 18 jogos sem sofrer gols. Tá? Quase metade do campeonato. Se não sofrer gol na última rodada, terá ficado um turno do campeonato sem sofrer gols. Qual é o patamar do Felipe Luiz no futebol brasileiro hoje? Tá ali ao lado do Abel Ferreira como os dois melhores técnicos. Ponto. Ah, mas você vai falar isso, o Felipe Luiz acabou de vencer. Ele é melhor do que o Abel. Tá bom. Esse ano ele foi melhor que o Abel. O Abel tem uma trajetória que tem que ser respeitada, mas não tô aqui para falar do Abel nem comparar o Felipe Luiz com o Abel. Só tô citando aqui brevemente. Eu acho que a gente tem que abrir discussão qual é o patamar do Felipe Luiz hoje, olhando para o cenário dos técnicos no futebol mundial. É lógico que é difícil a gente transportar o feito dele daqui lá para a Europa, mas eu não tenho dúvida que o mundo olha para ele como um dos maiores prospectos, né, entre os treinadores do futebol mundial. É uma promessa e tanto. É uma realidade. É uma realidade no Brasil e eu acho que ele tem tudo para ser uma realidade na Europa quando ele quiser, caso ele queira dar esse passo. Se eu sou o Flamengo, tinha falado isso num programa até lá atrás. Eu já tinha renovado com ele e, entre aspas, trancava o cara na gave. Fala, meu irmão, tu vai ficar aqui pra sempre. Toma logo 10 anos de contrato e não sai nunca aqui do clube. Identificado, conhecedor, estudioso,
transparente, cara. Acho que um dos méritos do Felipe Luiz é ele ser transparente. Ele me parece um cara muito transparente da porta para dentro e transparente dentro do que pode ser transparente da porta para fora. Você não precisa e nem pode falar tudo o que acontece internamente para a imprensa e para o torcedor. Você tem que preservar. E eu acho que ele escolhe muito bem as coisas que ele expõe e provavelmente tem uns processos internos muito claros para atingir o que ele atingiu. A primeira temporada, a gente pode pegar essa como a primeira, por mais que ele tenha assumido na reta final do ano passado e conquistado a Copa do Brasil. A primeira temporada foi uma temporada mágica. Como vai ser a segunda? É o projeto Evolução. É o projeto Evolução. E aí, para fechar o vídeo, eu acho que o Flamengo sim tem condições de ser campeão mundial enfrentando o Paris. Primeiro porque o Paris é um puta time de futebol, mas é um Paris que, entre aspas, está em crise. É um Paris que vem deixando pontos muito importantes no campeonato. A gente mostra lá a Liga na Cazé TV, ele perde pontos para vários times. Não está jogando no seu máximo, por mais que na Liga dos Campeões isso seja diferente, mas no campeonato francês o Paris Saint-Germain tem tropeçado demais. E porque o Flamengo, quando eu fiz a Copa do Mundo de clubes lá, eu fiquei com uma clara sensação, especialmente o jogo contra o Bayern de Munique, mas também o jogo contra o Chelsea, que o Felipe Luiz ele não foi lá só para ganhar aquele jogo. Ele foi lá também para confirmar algumas teses que ele tinha e essa confirmação viria através desses testes de mais alto nível. E eu acho que ele teve a confirmação de que ele pode. Ele pode jogar contra o Bayern de Munique, foi mais difícil, mas em vários momentos o Flamengo jogou. Eu acho que ele tem essa confiança de que a forma dele de jogar ela é suficiente para vencer grandes times. Porque tem grandes times no nosso continente e eu acho que o Flamengo pode ganhar do Paris. Tem a questão do cansaço, vai pegar o Cruz Azul, se vir vencer vai pegar o Piramides. Todos esses jogos a galera vai ver com a gente lá na tela da Cazé TV. Mas eu acho que o mais importante é como, para além dos troféus maravilhosos que o Flamengo conquistou nessa temporada, fica a identidade. O Flamengo é um time com forma de jogar. E isso, cara, é muito valioso. E não é valioso porque, eu estou agarrado, aqui é a minha forma de jogar. Não. Isso é valioso porque isso, na média, faz você ganhar jogos, faz você construir longevidade do ponto de vista de títulos. O Flamengo vai continuar tendo grandes elencos. Então, quem chegar contratado no ano que vem, chega e fala, eu não posso chegar lá e fazer o que eu quero, porque lá tem comando, tem uma estrutura de jogo. Lá tem uma forma de jogar vencedora. Isso vai se sobrepor à necessidade individual de algum cara que não se enquadre dentro desse contexto. Então, cara, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz, trabalho espetacular, um time histórico e, do ponto de vista individual, Felipe Luiz, com um teto muito alto ainda para evoluir e mostrar muito futebol. Quero saber o que você pensa, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, um forte abraço e até a próxima.